Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo e hoje, gente, estamos aqui com o nosso módulo 3 sobre mais alguns assuntos importantes que a gente precisa se atentar, né, para o nosso curso Cultivo de Orquídeas. Vamos então ao nosso primeiro assunto. Bom, o primeiro assunto é escolher o tipo de vaso para nós fazermos o replante. Isso é uma característica aqui já do nosso canal, né? Eu tenho tentado, vamos dizer assim, mudar aquela filosofia do tradicional, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho desde o início da hora em que se coloca a semente para a germinação. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, aquela orquídea que é de origem por um processo de laboratório, que a gente chama, que nós já vimos aí no canal. Ué, mas você não está inscrito no canal? Não é possível. Então você já se inscreve aí no canal, já aproveita, já aperta o sininho e não esquece de dar o like aí para nós, tá bom? Bom, a primeira parte, que é a parte da orquídea híbrida, né, que veio na forma da semente, o pessoal costuma utilizar vasos pequenininhos, né? Por quê? Porque ali ela ainda vai começar o processo de desenvolvimento. Mas seja ela nessa situação, seja ela no momento em que o pessoal tirou uma muda, principalmente para fazer o processo de comércio, para fazer o processo de divulgação daquele material, o que o pessoal prefere? O vaso de plástico, tá? Então isso é uma característica. Pessoal, a maioria das situações, os vasos que a gente adquire, com raríssimas exceções, né? Raríssimas exceções, a maioria das situações, ela vem no vaso de plástico. Bom, William, o vaso de plástico, como você já comentou, necessariamente eu preciso fazer um replante? Não, ó. Vou mostrar aqui para você. Ó. Essa orquídea, ela está no vaso de plástico, ela está florida, mas eu não vou fazer aqui ainda o seu replante. O replante, como já comentei com vocês em outros assuntos anteriores, ele é uma vontade sua, tá? Ela é uma possibilidade sua. Uma necessidade sua. Não é porque está no vaso de plástico que obrigatoriamente eu tenho que passar para outro vaso. Há vantagens no vaso de plástico? Há. Já comentei isso com vocês. Vantagens: não necessitar de tanta irrigação. Por quê? Porque o vaso de plástico ele não perde água pela parte externa. Então, consequentemente, ele vai segurar a umidade por um período maior. 4 dias, 5 dias. Logicamente que vai depender de onde esse vaso de plástico está e vai depender de como que está o clima aí da sua região, claro, né? Mas, normalmente, o vaso de plástico, ele não perde tanta umidade. Agora, veja bem, não significa que as orquídeas devem ficar em ambientes úmidos. Já comentei isso com você. A raiz não gosta de muita umidade. Então, por isso que ele vem furado. Olha lá, para facilitar o processo de escoamento. Mas o vazar de água dele é apenas na parte de baixo. Você não vê raramente, você não vê vaso de plástico com furos laterais. Então, essa é uma característica do vaso de plástico. Posso fazer o plantio só no plástico? Pode. Tirei a orquídea, o material que ela está ficando muito seco. Estou vendo que ela não está dando um bom desenvolvimento, estou colocando nela o nutriente, mas ela não está dando floração. Posso tirar ela todinha, replantar novamente no vaso de plástico? Pode, pode. Não tem problema nenhum. Você, obviamente, vai deixar esse vaso de plástico, geralmente onde nós deixamos? Em casa. Aí, neste caso, o que eu vou precisar? Do cachepô. Por quê? Porque você quer que ela fique mais bonitinha. Né? Ganhei uma Phalaenopsis, por exemplo, no Dia das Mães, Dia dos Pais, ou no aniversário, ela vem todo no embrulho. Tem que tirar o embrulho. Já comentei isso com vocês. Você sufoca a planta. Depois que todo mundo foi embora, acabou a festa e tudo mais, você vai lá, tira o embrulho, tá? Então precisa deixar ela só no vaso.
Mas daí vou deixar só no vasinho lá de plástico. Vasinho muitas vezes que é transparente, dá para ver todo o material que está lá dentro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que ela prefere fazer? Colocar dentro de um cachepô, tá? Vou colocar dentro do cachepô. Lá dentro do cachepô, deixar um pratinho para segurar a umidade, para não estragar geralmente o cachepô, ou para ajudar justamente para que a água não escorra e aí acabe vazando aí para o cachepô e fica o cachepô tudo molhado. Então, são situações aí que você precisa tomar de cuidado com relação a ela, tá bom? Então, posso trabalhar só com vaso de plástico? Pode. Faço a irrigação um dia sim, um dia não. É conveniente trabalhar com vaso de plástico? Não. Legal? Não. Já não é mais. Por quê? Porque ele vai segurar muita umidade. Então, você está deixando o tempo todo as raízes no ambiente úmido. Tem orquídea que gosta? Algumas. Algumas orquídeas gostam. Algumas, a grande maioria, não. Então, como eu preciso, sempre na hora que eu vou vou tratar as minhas orquídeas, eu saber exatamente que tipo que eu estou trabalhando, precisa sempre dar uma olhada para ver se ela gosta de água. Normalmente, com exceção das vandas, né, que nem vaso não tem, né? Normalmente, com exceção das vandas, elas não gostam muito de umidade. Então, eu tenho que deixar ela num ambiente com pouca água, tá? Então, o vaso de plástico, o que ele é conveniente? Para situações de pouca irrigação. Você não molha com muita frequência. Aí, o ideal é trabalhar com vaso de plástico, tá? Bom, não quero. Então vamos para a segunda situação, que é o mais tradicional, vaso de barro. O vaso de barro, ele tem a característica de absorver a água. Então, ele perde a umidade com mais rapidez. Por isso que muitas vezes aqui dentro a gente joga alguns materiais para segurar um pouquinho da umidade, que é um dos itens que nós vamos comentar hoje. Tá bom? Justamente para segurar um pouquinho da umidade, para não ir tudo embora de uma vez, ele vai evaporar pela parte externa do vaso, ele vai perder a umidade muito mais rápido, tá? Que é a mesma situação das estruturas quando a gente coloca no cachepô. Olha lá, ó. Quando coloca no cachepô, ele também vai vazar água com mais rapidez. Então precisa de estruturas para segurar um pouquinho da minha umidade, você não perder a umidade totalmente. Legal? Maioria dos plantios, o que a gente faz? No vaso de barro. É o que a gente geralmente faz. Que é o que eu tenho mudado aí um pouquinho a filosofia dentro aqui do nosso canal. Tratar de outras situações possíveis também para a orquídea, para facilitar o processo de replante. Tá bom? William, quando acabar a flor dessa orquídea que você tem aqui dentro, você vai passar ela para o vaso de barro? Vou passar. Vou passar para um outro tipo de estrutura. Por quê, William? Porque eu molho o meu orquidário normalmente um dia sim, um dia não. Então, para o vaso de plástico, para mim, William, não é recomendável. Então, o ideal é eu tenha outros tipos de estrutura que facilite o processo de escoamento de água, para não manter a orquídea sempre com a raiz úmida. Eu tenho muito poucas vandas, né? A maioria das minhas orquídeas são catileias, são dendróbios, são outros tipos de orquídeas. Então, o meu orquidário exige que eu faça aí uma irrigação com um pouquinho mais de frequência. Tá bom? Vaso de barro. Normalmente o vaso de barro vem com mais furos, justamente para facilitar o processo de escoamento de água. Por isso que a gente joga alguns materiais dentro. O argila expandida, os toquinhos, que eu ainda vou comentar em próximo tópico aí com vocês. Tá? Terceira possibilidade, nós temos madeira, que é o que a gente chama aí de bolachas. Podem ser assim, pode ser o tronco mesmo, não precisa ser um produto comprado, não precisa ser necessariamente o Sansão do campo. Às vezes a gente acha troncos de madeiras que o pessoal aí está fazendo corte na rua. Eu geralmente trago esses troncos para casa, vou deixar ele em água, tá? Para ele perder bastante do material primeiro, para ele poder não passar material ruim para as minhas plantas, para depois eu fazer o replantio nele. É legal? É legal. Fica mais bonito? Fica mais bonito. Precisa molhar com mais frequência? Precisa. Aí precisa. Precisa irrigar mais, porque no tronco ele seca muito rápido. A água escorre. Não tem nada para segurar um pouquinho. O ideal nos troncos de madeira é fazer a irrigação todo dia. O ideal. Tá? Seja qual for o tipo de orquídea que você está trabalhando.
Por quê? Você vai observar que mesmo quando você coloca o esfagno para segurar aqui a planta, ele seca rápido. Tá? Então você não tem praticamente nada de umidade. Ela, vamos dizer assim, ela vai fazendo a irrigação bem devagarzinho, né? Ela vai absorvendo aquela água da irrigação bem devagarzinho. Se você escorrer ela totalmente, ela vai ter que absorver só na próxima vez que você for molhar. Então ela vai sentir muita dificuldade. Então muitas orquídeas acabam não dando certo no tronco justamente por causa disso, porque o pessoal não faz a irrigação correta, tá bom? Então no tronco de madeira, o ideal é pelo menos uma vez por dia, tá? Sempre lembrando aquele processo que eu já comentei. No comecinho da manhã, final da tarde, tá? Outra maneira que nós teríamos também de fazer o plantio, esse já não acha mais hoje em dia, são as barras de xaxim, tá bom? Mas eu tenho visto assim, bem, né, esporadicamente, está voltando a aparecer aqueles vasos de xaxim. Se tiver o vaso, logo vai aparecer as barras. Essas aqui, ó. Essa aqui já é uma barra antiga minha, ó. Tá? Veja que aqui eu coloquei uma orquídea, ela tá até florida, olha que bonita que ela tá, né? E aqui ela vai se desenvolver. A barra de xaxim também ela funciona do mesmo jeito que o tronco. Então ela precisa umedecer uma vez ao dia, porque ela pega a água, mas ela seca rápido, né? Porque ela não está num ambiente propício para ela. Normalmente o xaxim ele aparece em beiras de rio, né? Então ele está absorvendo água ali o tempo todo, pegando umidade o tempo todo. E aqui não, aqui ela está no ambiente seco. Então é conveniente pelo menos molhar uma vez por dia, porque ela vai absorver água e vai passar para a orquídea, tá? E aí a orquídea vai se enraizando no meio dela, ela vai tendo até um bom desenvolvimento. Ela gosta muito, né? O ideal dessas barras de xaxim é para as valquirianas, né? Elas adoram esse tipo de estrutura, ela desenvolve muito bem e vai dando aí belas florações. Tá bom, gente? Beleza? Era esses os nossos primeiros assuntos do nosso módulo de hoje. Vamos passar para o próximo assunto. Vamos lá. Próximo assunto são quais materiais coloca nos vasos para facilitar o processo de escoamento de água de irrigação. Bom, nessa situação, o que mais o pessoal encontra por aí são as lascas de madeira, que eu costumo chamar de toquinho aqui nos vídeos do canal, né? Essas lascas, o que ela vai fazer? O papel do tronco da onde as orquídeas gostam de seu desenvolvimento, tá bom? Então a lasca, ela interpreta como se fosse um tronco de madeira. Então ela tem uma facilidade muito grande de grudar, de enraizar, de fixar. Se o tronco estiver preso no vaso, ele vai dar uma boa estrutura. Consequentemente, na hora que você jogar água, ela vai escorrer. Só que o detalhe da lasca, precisa comprar. Segunda situação que nós podemos usar, a chamada argila expandida. Também é um material que você vai colocar, como ela é pequenininha, vai gastar bastante material dependendo do tipo de vaso que você está trabalhando. Beleza? Também é uma possibilidade, precisa comprar. Outro tipo de estrutura que já discuti várias vezes aqui no canal, usar brita ou cascalho no fundo. Aí você vai em lojas materiais de construção e lá vai comprar esse tipo de material. Vai lavar bem ela primeiro, antes de colocá-la no fundo do vaso. Ajuda? Ajuda. É recomendável? O William não gosta. Foi o que eu já expliquei em outros vídeos para vocês. Por quê? Porque dependendo da região onde você está, esquenta muito e ao esquentar muito, consequentemente, vai esquentar a raiz e vai acabar queimando ela. Não gosto, tá? Não gosto. Outra coisa que o pessoal também costuma colocar no fundo, o isopor, também é um material barato, fácil de ser utilizado. Não gosto. Por quê? Porque não é natural. Ele não é um produto natural. Funciona muitas vezes. Se você colocar o esfagno em cima do isopor e colocar o isopor no fundo, ele vai ajudar no processo de escoamento de água. Porque ele não absorve água, né? Ele não segura água. Então a água passa e vai embora. Essa é a que o pessoal gosta de usar também. Não gosto. Não gosto. Prefiro ou as lascas
ou a argila expandida, ou uma outra coisa que eu costumo usar bastante. Tem telha quebrada, tem vaso quebrado, pega eles, trinca eles, joga lá dentro. Para que eu vou gastar um material mais caro se eu tenho um material que eu iria descartar? Então, aquele detalhe que eu já falei para vocês. Não joga nada fora, guarda. Uma hora vai precisar. Então, fez aí alguma alteração na sua casa, tem telha aí quebrada, pega as telhas, quebra em pedacinhos pequenininhos, joga no fundo. Não, tem vaso quebrado, quebra o resto do vaso, quebrou o vaso. Quebra o resto do vaso, joga no fundo. Tá bom? Nesse caso, ó, o gasto é anterior. Não vou dizer que veio de graça, a não ser que você ache telhas aí em lugares que estão fazendo reforma de casa, o pessoal está jogando fora, você passou ali com o carro, já pega um balde ali, ou um saco de telha quebrada, para você depois reaproveitar. Não tem gasto, tá bom? Então, a situação das orquídeas vão cair lá no nosso primeiro módulo, que é o que eu sempre fico preocupado com vocês. Quanto que eu estou disposto a investir? Então, precisa saber que tudo isso vai ter gasto. Tá legal? Então, cada uma dessas situações tem uma facilidade, uma dificuldade e um preço diferenciado. Brita, o cascalho, eu compro em lata. Então, vai gastar pouco por uma quantidade grande por um valor baixo. Por isso que é conveniente, muito orquidário usa. Para depois revender o vaso depois para você com a orquídea. Quantas vezes você já viu aqui no canal eu tirar a orquídea de dentro do vaso de plástico que eu comprei em orquidários ou encontrei em lojas e a hora que eu tiro tá cheio de brita lá dentro. Várias vezes vocês já viram isso. Funciona? Funciona. Tem situações que aparece com isopor? Tem. Já mostrei também aqui no canal com vocês com isopor. É bem mais barato. Né? Com certeza, bem mais barato, mas tem as suas dificuldades com o processo de desenvolvimento da orquídea, que eu, o William, não gosto. Não gosto, tá? O que eu prefiro? Ou eu pego as lascas, que eu costumo chamar de toquinho, né? Ou eu pego aqui a argila expandida, que é bem mais barato. Você também compra ela em lojas que tem de material de jardinagem e aproveito demais esse tipo de material aqui, ó. Demais. Tenho aqui uma caixa lotada de vaso quebrado. Quebrou um vaso aqui, já jogo na caixa. Porque a hora que eu precisar, eu acabo de trincar o vaso e mando ele para o fundo do outro vaso. Funciona como ponto de escoamento? Com certeza. Ele vai fazer o mesmo papel da argila expandida. Do mesmo jeito. Ela vai até enraizar nela. Né? Então, não tem necessidade de fazer um gasto com materiais muito caros ou, muitas vezes, ficar uma coisa muito barata e de baixa qualidade para o processo de escoamento de água, que é o que eu queria discutir isso com vocês. Agora, o que não pode acontecer em nenhuma delas é você deixar um ponto de escoamento. Não simplesmente coloca a orquídea dentro do vaso, não. Por quê? Porque primeiro ela vai enraizar e vai sair para fora do vaso. Esse é um ponto que vai acontecer. Ela vai acabar saindo pelo orifício, né? Você já viu situações em que eu já mostrei para vocês que às vezes eu vou tirar a orquídea dentro do vaso, ela está todinha enraizada para o lado de fora, principalmente no plástico, não é o caso dessa aqui, mas ela sai para os orifícios, o enraizamento, né? Então, não faz isso, não faça esse tipo de coisa, deixa um ponto lá embaixo para ela ficar presa, para segurar um pouquinho da umidade e, consequentemente, ela ter aí uma boa absorção de água para o seu desenvolvimento. Tá bom, gente? Beleza? Era isso. Lembrando que, na hora que eu for discutir irrigação, nós vamos ver como que essa água tem que escorrer. Tá? Era isso. Vamos passar para o próximo tópico. O próximo tópico são os materiais que nós utilizamos para estaqueamento e estruturação da orquídea dentro do vaso. Veja bem. Primeira coisa, quando você coloca a orquídea dentro do vaso, nós precisamos nos lembrar que ela precisa se sentir segura. Já comentei isso em todos os vídeos do nosso canal. Já está inscrito, né? Já correu lá, já apertou o sininho. Olha lá, hein? E não vai esquecer de dar o like, tá bom?
Quando você coloca ela lá dentro, ela precisa estar muito bem estruturada. Para ela estar muito bem estruturada, o primeiro jeito é você ir colocando as lascas de madeira, os toquinhos, para que ela se sinta segura. O que ela vai fazer? Ela vai começar a enraizar, ela vai dar estrutura para ela, aí ela entende que ela pode se desenvolver. A base para ela é o enraizamento. A base dela é a sua estruturação, certo? Uma vez estruturada, o que ela precisa? Ela precisa se desenvolver. Então, ela não pode se sentir sufocada, tá? Então, um ponto importante que eu comento sempre com vocês é na hora de usar, por exemplo, o arame, usar o arame de fio duplo. Então, ele vem 2 fiozinhos aqui na parte de plástico, tá bom? Por quê, William? Porque o fio duplo dá uma estrutura melhor para a orquídea na hora de você prender ela. Como prender a orquídea? Pode ser feito com estaqueamento de madeira, pode ser feito com estaqueamento de metal. Estaqueamento de madeira, eu preciso comprar? Muitas vezes, quando você compra a orquídea com flor, ela já vem a estaca. Não joga fora. Não joga fora. A única coisa que eu jogo fora, que eu não reaproveito, quando eu compro uma orquídea com flor, é os arames que vêm preso nela. Aqueles aramezinhos eu não costumo guardar, eu costumo jogar fora. Por quê? Porque pode ser que está trazendo fungo, tá? Pode ser que está trazendo fungo. Tem jeito de eliminar isso? Teria. Poderia, por exemplo, colocar todos os arames dentro de um balde com água sanitária e deixar ele quieto lá dentro. Aí, ó. Não joguei fora. Reaproveitei. É uma possibilidade. Há necessidade? Não, porque o fio não é tão caro. Certo? Você pode usar até aquele mesmo fio que quando você compra bolos, rosca, não vem aquele fiozinho grudado? Você pode usar até aquele mesmo fio. Funciona do mesmo jeito, tá? Também é a mesma estrutura. Então eu preciso de hastes para colocar dentro do vaso e muitas vezes ou é para segurar a orquídea ou é para estruturar a sua floração. Então a minha orquídea aqui, por exemplo, está dando uma floração, eu quero que ela fique mais bonita, eu venho cá, faço o estaqueamento dela, né? Eu faço aqui, eu prendo ela com arame. Ó, vou fazer uma para você ver. Ó, normalmente, quando você faz o estaqueamento, prende com força na haste, legal? Prende com força na haste e passa pela orquídea, ó, sem estrangular ela, só para que ela se sinta segura, ó. Olha lá, fiz um arcozinho, vou mostrar para vocês de perto na câmera para você poder ver, ó. Fiz um arcozinho, prendi ela. Do lado de cá você torce no estaqueamento, mas na orquídea você não torce, tá? Por quê? Porque você não pode fazer com que ela fique torcida, porque ela vai sufocar. Consequentemente, a flor vai morrer, até o pendão vai secar, tá bom? Não faz esse tipo de coisa, não. Normalmente, por que a gente faz o estaqueamento? Para dar um brilho melhor, vamos dizer assim, para a floração. Para a flor ficar de uma tal maneira, muitas vezes você quer tirar uma foto, ou você vai colocar num ambiente, você quer que a flor fique virada para uma determinada posição, para ela não ficar caída. Por isso que o pessoal faz o estaqueamento, certo? Há necessidade? Não, nem sempre. Às vezes a própria beleza da flor, do jeito que ela está, não há necessidade de estaqueamento. Olha, por exemplo, essa estrutura aqui não tem necessidade de estaqueamento. Olha aí, ó. Ela mesmo já faz a floração dela. Tá vendo? Então não tem necessidade de eu pôr nada aqui, ó. Olha, essa outra orquídea aqui, ó. Isso aqui é uma brácia, ó. Não sei se dá para vocês verem. Muito pequenininha, ó. Não tem necessidade de estaqueamento. Então, dependendo do tipo de floração, como que ela está no vaso, você pode ou não fazer o estaqueamento, mas precisa dar uma estrutura para ela, tá bom? Como vai ficar o vaso depois que você adquiriu ou depois que você fez o replante? Vai ficar numa base? Vai ficar dentro de um cachepô? Beleza. Não. Meu vaso vai ficar pendurado no orquidário. Então, eu vou precisar de arames para poder fazer a estruturação, tá bom? Esses arames você compra normalmente em lojas de orquidários ou às vezes acha até mesmo em lugares onde vende materiais de jardinagem, tá bom? Precisa tomar cuidado com esses arames com o passar do tempo, que eles vão sofrer no processo de enferrujamento. Precisa tomar cuidado também com a qualidade deles, tá? E, consequentemente, no lugar onde vai ficar, precisa ver se enferrujou no processo de irrigação e não vai romper, não vai cair o vaso,
tá? Então precisa fazer um acompanhamento aí, vez em quando dando uma olhadinha. É muito comum? Não, não é muito comum. Geralmente eles são de materiais que têm uma boa resistência, principalmente a questão da umidade. Preços variáveis, 5, 3, 7, 10, já vi de tudo quanto é jeito. Tem ele com 3 hastes para vasos normais de barro, que vem com 3 furos, e tem eles com 4, que é normalmente para cachepôs quadrados, onde você vai colocar ali a estrutura e vai prender para você poder pendurar ela no seu orquidário ou pendurar numa estrutura que você tem em casa, que dê para ela ficar ali mais bonita para a demonstração. Então, basicamente, o estaqueamento e a estruturação do vaso vai necessitar desses tipos de material. De todos eles, o que eu mais gostaria de destacar é a questão do fio, tá bom? Sempre usar fio duplo. Não trabalhe com fio simples, por experiência própria. Primeiro, porque não segura direito. E segundo, que com o passar do tempo ele rompe com uma facilidade muito grande. Eu não sei se é a qualidade, é o tipo, é a resistência. Eu não sei dizer para você por que isso acontece. Mas o de fio duplo costuma durar mais. Não que ele vá durar o resto da vida, mas ele dá um tipo de estruturação muito melhor para o vaso. Consegue fazer com que ele tenha uma durabilidade no estaqueamento de maneira muito melhor e vai durar muito mais tempo. Tá bom, gente? Era isso esse nosso próximo tópico. Vamos passar para o tópico seguinte. Bom, o nosso próximo tópico é um tópico sobre iluminação e sombrite. Esse é um tópico complexo. Vou explicar para você por que ele é complexo. Ele é complexo porque depende do tipo de estrutura que você tem em casa, tá bom? Vamos pensar uma situação assim, por exemplo, você tem uma varanda muito grande, como eu já vi aí em alguns vídeos do pessoal que faz aí vídeos no YouTube, tá? Tem uma varanda muito grande. A varanda pega sol. Então, o que o pessoal faz? Vai e passa o sombrite, que é aquela estrutura de plástico que a gente coloca para proteger ela do sol. Tem sombrites com várias permeabilidades de iluminação, tá bom? Então, você tem que ver, de preferência, qual é o tipo de orquídea que você está trabalhando, qual é o tipo de sombrite. Ah, William, mas aí é complicado, porque eu tenho uma variedade enorme de orquídeas. Então, você pega o sombrite mais escuro, o que absorve mais, deixa passar menos luminosidade. Por quê? Porque se você deixar ela susceptível a uma iluminação muito grande, ela acaba queimando. E o contrário não. Tá bom? Então é melhor o mais escuro, porque daí ele segura mais a luminosidade, consequentemente vai queimar menos a orquídea. Esse é o detalhe. Ela é muito sensível ao sol, muito. Só que eu gostaria de salientar com vocês um exemplo que está exatamente atrás de mim. Essa parte aqui do meu orquidário, a minha casa ela é mais baixa, essa parte aqui do jardim, tá? Então a casa é de 2 andares. Então nós temos um muro. O que acontece? Essa parte do orquidário, ela só pega sol uma parte do dia. Queima as folhas? Não. Esse é um detalhe. Ela pega só por um período do dia. Então, consequentemente, ela não queima. Eu tinha aqui antigamente o sombrite, mas as orquídeas não desenvolviam. Ranqueia o sombrite, ela foi para frente. No entanto, eu tenho uma outra parte do orquidário, essa sim fica exposta ao sol. Então, essa precisa do sombrite. Eu uso o sombrite mais escuro, porque justamente eu preciso evitar que ela pegue o sol direto e, consequentemente, acabe queimando a flor. Mas ela gosta de iluminação. Ela não precisa ficar no escuro. Tá bom? Então, isso acontece muitas vezes quando você deixa a orquídea dentro de casa, que foi um tema que a gente já discutiu no primeiro módulo. Já assistiu o primeiro módulo? Então, dá uma olhadinha aí no primeiro módulo. No primeiro módulo, a gente já discutiu a respeito disso. Às vezes, eu quero que a minha orquídea pegue sol uma parte do dia. Então, eu deixo ela perto de uma janela para ela pegar uma luminosidade onde o próprio vidro vai filtrar esse calor, essa iluminação, e me ajuda o desenvolvimento da orquídea. Agora, se você deixa ela dentro de um ponto da sua casa que ela não pega sol em momento nenhum e ela não pega nem um pouco de luminosidade, ela não vai para frente. Ela não desenvolve.
tá bom? Por quê? Porque ela precisa, durante o dia, fazer fotossíntese, né? Mas precisa pegar o sol direto nela? Não, porque ela não tem folhas para isso. A única orquídea que gosta de sol excessivo é o dendróbio. Esse que vocês estão vendo aqui atrás. Ó. O dendróbio. O dendróbio gosta de sol. E esse você pode deixar ele pegar sol. Principalmente nos períodos de maio, junho e julho. Se ele pegar sol, principalmente nesses períodos com pouca irrigação, é o momento em que ele desenvolve bem as suas mudas. Consequentemente, ele vai dar floração, bem abundante. É nesses tipos de orquídeas que geralmente a gente fala para você, corta a umidade nesses períodos, justamente para favorecer o desenvolvimento de floração, que vai ocorrer nos meses de agosto e setembro. Julho, agosto, setembro. É geralmente esse período que ela vai desenvolver. Tá bom? Então, tem orquídeas que gostam de sol, tem orquídeas que não. Então, vai depender de como você vai colocar. De uma maneira genérica, de uma maneira melhor para todos, o ideal é que todo mundo fique debaixo do sombrite. Não precisa ser necessariamente um sombrite totalmente escuro, com alta filtro de luz, porque tem orquídeas que gostam de iluminação, mas não pode ser o sol direto, porque ela vai torrar a folha, ela vai queimar e ela não vai conseguir se desenvolver. Ela vai acabar queimando a base da orquídea e aí, consequentemente, a orquídea não vai para frente. Então eu vejo, às vezes, eu chego em alguns lugares para analisar, a pessoa fez uma placa, por exemplo, de várias orquídeas e tem um lugar ali que fica batendo sol direto. O que aconteceu? Torrou tudo. Ou, pior, nunca dá flor. Ela não entende por que nunca está dando flor. É justamente por causa dos processos de iluminação que ela está pegando. Ela está pegando um sol muito forte nela, está torrando ela, consequentemente, ela não está conseguindo se desenvolver. Tá bom? Legal? O ideal é ela ficar na sombra. É só a gente lembrar da orquídea original. Onde que é a orquídea original? Na floresta, pregado nas árvores. Então, ela pega a sombra da árvore, ela pega a luminosidade que a árvore filtrou, consequentemente, ela consegue se desenvolver. É a mesma coisa que eu preciso fazer nesse nosso ambiente. Por isso que tem muita orquídea que se desenvolve muito bem em árvore. Não só pela estrutura na qual você fixou ela, mas pelo tipo de sombreamento que ela está pegando, que vai facilitar ela para o processo seu de desenvolvimento. Tá bom? Beleza? Era isso. Vamos passar, então, para o próximo tópico. Bom, o último tópico que nós queríamos mostrar para vocês é um tópico complexo. É o tópico da irrigação. Ah, mas você já comentou esse tópico anteriormente. Sim, eu comentei o tópico anteriormente com flor. Vamos ver agora ela sem flor, que é o período normal que ela vai passar por o processo de descanso, até o desenvolvimento do novo pendão, para que ela dê a floração tudo novamente. O que eu já recomendei várias vezes com vocês lá nesse outro tópico anterior, que você sempre faça irrigação no comecinho da manhã e no final da tarde. Quanto de água? Nunca muita água, tá bom? Agora veja bem, nós estamos aqui em Uberaba, por exemplo, numa época muito seca, tá? Então se eu vier aqui, ó, e puser a mão no esfagno, eu vou ver que ele está completamente seco. Legal? Ele não tem nada de umidade. E eu molhei ele ontem, tá bom? Então, o que eu faço hoje? Eu até peguei a mangueira aqui para vocês verem realmente como é que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar a mangueira com esse tipo de irrigação, ó, esse tipo de irrigação. Tá vendo? Eu vou jogar água, mas ó, acabou, chega. Não vou pôr mais. Nossa, mas você não molhou nada. Isso não é samambaia. Isso aqui não é samambaia. Samambaia gosta de muita água. Orquídea não. Tá bom? Então você vai molhar ela, ó. Vou molhar uma outra orquídea ali, ó. Acabou. Chega. Mais nada. Amanhã eu molho ela de novo. Ah, mas amanhã então, a hora que você vier e puser o dedo aí, realmente ela vai estar seca. É isso que ela precisa.
Ela precisa de uma leve umidade. Ela não precisa estar encharcada de água. Porque tem gente que joga água, vou fazer uma coisa aqui cruel com ela, hein? Tem gente que joga água e faz isso aqui, ó. Ó. Ele quer que a água fique escorrendo. Não é isso, gente. Isso aqui não é samambaia. Você judiou dela. Ela está completamente encharcada. E olha que eu fiz aqui num dendobra, hein? Que até não gosta de muita água. Beleza? O restante da época do ano, onde nós vamos ter mais períodos... Bom, choveu, já não molha mais. A não ser que esteja dentro de casa. Tá? Orquídea do lado externo. Dia que choveu, não molha. Não vai pôr mais água nela, já está suficiente o que caiu de chuva. Tá bom? Mas não está chovendo, eu vou mudar aqui ela. Deixa eu só abrir aqui. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Olha como é que eu mudo, ó. Olha aí. É só isso. Acabou. Não precisa mais, tá? Ó. Tem lugar que trabalha até com aspersor. Deixa eu ver se o meu aspersor aqui tá funcionando. Esse aqui para ele já é o aspersor. Ó, vou jogar, ó. Tá bom. Lavando as orquídeas de mãe. Não vai encher d'água, tá? Não é samambaia. Ela gosta de umidade, mas ela não gosta. Olha como aspersor, ó. Vai jogar bem a água e ela vai, consequentemente, já receber a umidade necessária que ela precisa. Não tem necessidade mais do que isso. Não precisa. Então eu deixei justamente esse item para a gente mostrar, para eu mostrar para você na prática como é que eu faço o processo de irrigação. Não tem necessidade de ficar enchendo d'água. Ela não precisa se... Não vai mergulhar ela dentro de um balde d'água. Quem gosta de bastante água é a Wanda. Mas ela não quer que você encharque ela. Ela quer receber essa umidade com mais frequência. Por isso que muitas vezes você vê em alguns lugares as Wandas colocadas assim em cima de um lago. O que acontece? Sobe a umidade e vai passando para a Wanda. Ela adora esse tipo de coisa. Adora esse tipo de ambiente. Ela tem essa particularidade. Porque, inclusive, ela não tem o bulbo. Ela só tem as raízes dela. Mas é na raiz que ela absorve água, com grande facilidade. Então, eu já até tenho um vídeo aí no nosso canal. Não deixa de se inscrever, não deixa de apertar o sininho, não vai esquecer de dar o like. Tem um vídeo aí no nosso canal que eu mostro para você como pegar uma Wanda, colocar ela dentro de um cachepô, colocar ela bastante com esfagno, para ela ir absorvendo aquela água com mais frequência e, consequentemente, desenvolver melhor e dar florações. Porque tem gente que não consegue fazer irrigação de manhã e de tarde. Não dá, William. Muita coisa para mim. Então, se faz um período só, dia sim, dia não, para a Wanda já é ruim. O ideal seria todo dia, né? Para ela conseguir entender como que você está querendo esse processo, como que você está querendo esse desenvolvimento. Tá bom, gente? Beleza? Pessoal, coloque nos comentários se você tem alguma dúvida, algum item que gostaria que a gente comentasse ainda no nosso canal. Nós estamos ainda no 3º módulo, vamos ter mais um módulo ainda pela frente. Não deixe de se inscrever, não deixe de apertar o sininho, não vai deixar de dar o like, não deixe de nos seguir nas redes sociais, para você ver as nossas florações, para ver que realmente funciona e acompanhar nosso canal aí para ver que realmente está dando certo. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.